Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. É, é com entusiasmo gigante que a gente dá início a essa nossa imersão de hoje. Com certeza, muito bom estar aqui. E a nossa missão aqui é tipo pegar um material que à primeira vista parece um verdadeiro labirinto técnico, sabe? Um amontoado de conceitos. Uhum, aqueles textos densos. Isso, e transformar tudo isso em um mapa muito claro. A gente tem em mãos hoje um estudo bem denso sobre direito constitucional. O foco é enorme na parte de direitos e garantias fundamentais. Sim, um material voltado para o rigoroso concurso de analista do TRT, né? Exatamente. É um conteúdo preparatório de altíssimo nível para quem precisa entender as engrenagens mais profundas do Estado brasileiro. Mas a ideia hoje passa longe de ser uma daquelas aulas chatas de memorização de incisos. Ninguém quer só decorar a lei aqui. De jeito nenhum. O objetivo é transformar essas regras jurídicas em algo fascinante e muito acessível. A gente quer entender como o Estado opera nos bastidores, sabe? E como essas liberdades que a gente considera tão normais hoje, foram parar no papel. E essa realmente é a melhor forma de enxergar o assunto, porque não se trata de uma coleção de regras arbitrárias, mas do próprio manual de funcionamento da sociedade em que a gente vive. Sim, faz todo sentido. É entender a lógica por trás da máquina. E, logo de cara, eu acho importante a gente estabelecer uma regra de ouro para nossa conversa de hoje. Claro, manda ver. É que o histórico de qualquer constituição, incluindo a nossa, é sempre recheado de turbulências políticas, mudanças de regime, correntes ideológicas, movimentos sociais intensos. O material base menciona o regime militar, cita ideologias liberais e sociais. Tem um peso histórico forte, né? Muito forte. Então, a nossa abordagem aqui vai ser estritamente técnica e imparcial. Nós vamos refletir puramente o conteúdo original do documento. Perfeito. Sem tomar partido. Exato, sem endossar visões políticas de esquerda ou de direita. O nosso foco é simplesmente transmitir o conhecimento do texto base, a mecânica jurídica nua e crua. Certo, vamos desempacotar isso então. Começando pelo alicerce absoluto de tudo, a arquitetura do Estado. A base da casa. Isso. A grande pergunta que sempre paira no ar para quem está começando a estudar é: o que é uma Constituição, afinal? Boa pergunta. Eu gosto de usar uma analogia bem simples. Gosto de pensar no direito constitucional como o sistema operacional de um país, Adoro essa analogia. né? Porque sem ele, o hardware, que seria o nosso território gigantesco, e a população, simplesmente não sabe como funcionar. É a Constituição que diz quem faz o quê, como as instituições conversam entre si e, talvez o mais crucial, Os limites. exatamente, impõe limites muito claros ao poder de quem está no comando. Sem esse sistema operacional, sobra apenas o caos ou a tirania do mais forte. O sistema operacional é um ótimo ponto de partida, mas com um detalhe histórico interessante sobre a evolução das versões desse sistema, sabe? Como assim versões diferentes? Se a gente voltar no tempo lá para o final do século XVIII, com marcos como a Constituição dos Estados Unidos de 1787 e a da França logo depois. É o início do constitucionalismo. Isso! Essas primeiras versões eram sistemas bem básicos. A ideia central, inspirada no neoluminismo e no liberalismo, era muito simples: proteger as pessoas das arbitrariedades do soberano. Uma espécie de antivírus político. Perfeito. Era focado em não deixar o Estado invadir a vida privada, eles valorizavam a liberdade formal, o governo só precisava, cruzar os braços e não atrapalhar a vida de ninguém. Um MS-DOS da política. Apenas ligue e não delete os meus arquivos. Exato. Mas se a gente avançar para as constituições contemporâneas, e a nossa de 88 é um exemplo clássico disso, a gente vê que elas assumiram uma feição totalmente diferente. Ficaram mais pesadas. Muito mais. Elas são chamadas de analíticas e dirigentes, ou seja, deixaram de ser aquele código enxuto e viraram sistemas complexos, extensos. Elas querem fazer mais coisas. Exatamente. Elas não se contentam mais em apenas organizar o poder de forma passiva. Elas são programáticas. Elas estabelecem metas para o futuro, exigem programas sociais.
É como se o sistema operacional passasse a vir com um pacote completo de aplicativos premium obrigatórios, de produtividade, bem-estar, saúde, e o Estado fosse obrigado a manter tudo isso rodando. É bem por aí. E, olhando para as bases desse nosso sistema específico, lá nos artigos 1º e 2º, a forma como o Brasil se organiza é bem detalhada. Somos uma federação. Uhum, o formato do Estado. Isso significa uma união indissolúvel entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos são autônomos. Ninguém pode simplesmente pegar suas coisas e decidir virar um país independente amanhã. A indissolubilidade é chave aí. E, além disso, a forma de governo é a república. E a engenharia jurídica por trás dessa estrutura toda é fortíssima. A forma federativa, por exemplo, o desrespeito à forma republicana pode ter consequências gigantescas. É mesmo, do tipo o quê? Do tipo gerar uma intervenção federal. Se um ente da federação resolve ignorar os princípios da República, o botão de emergência é acionado e a União intervém. Caramba, tem sistemas de segurança bem pesados no código-fonte. E construindo em cima disso, a gente tem os 5 fundamentos da nossa República. Sim, o material lista a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Exato. E o que é fascinante aqui é aprofundar esse conceito da dignidade da pessoa humana. Parece ser o núcleo de tudo. E porque isso inverte a lógica do poder antigo. Coloca o ser humano no centro absoluto do Estado. A dignidade garante proteção contra abusos do próprio Estado. E também contra outras pessoas, certo? Sim, contra outros indivíduos e até contra corporações. E na camada mais profunda, exige que o Estado forneça condições materiais mínimas de vida para essa pessoa. Faz todo sentido. Sem o mínimo para comer ou morar, a palavra liberdade fica vazia. Completamente vazia no papel. O que nos leva a uma dualidade super interessante que o texto destaca. O Brasil exige, ao mesmo tempo, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. A balança econômica. Configuramos obrigatoriamente um Estado capitalista. Afinal, temos a livre iniciativa. Mas com uma rédea forte de responsabilidade social por causa do valor do trabalho. E para equilibrar tudo isso, o artigo 2º traz a separação dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. Independentes e harmônicos entre si. Independentes, mas com a obrigação de serem harmônicos. E sobre a direção para a qual o Brasil está remando, os objetivos e a bússola internacional. O que a gente tem nos artigos 3º e 4º? O artigo 3º traz os objetivos fundamentais: construir uma sociedade livre, erradicar a pobreza, reduzir desigualdades e promover o bem de todos. Metas bem ambiciosas. Sim. E o ponto-chave que o material destaca é que esses objetivos buscam a chamada igualdade material. E não só aquela igualdade formal no papel. Exatamente. É a igualdade real de oportunidades. O Estado precisa agir para nivelar o campo de jogo. E no artigo 4º, a gente tem a bússola internacional. Como o Brasil se porta lá fora. Isso. Princípios como autodeterminação dos povos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político. E tem aquela busca específica pela integração da América Latina, né? Sim, a integração econômica, política, social e cultural dos povos latino-americanos, formando uma comunidade de nações. Interessante demais ver isso assim mapeado. Mas então, o que tudo isso significa na prática? Para quem nos ouve, decifrar o tal do juridiquê é sempre um desafio. É verdade. O material entra na parte de direitos, garantias e remédios. E as pessoas costumam misturar tudo. Elas usam como se fossem a mesma coisa. Mas a diferença é muito clara para a doutrina. Vamos destrinchar isso com clareza. Por favor. O direito, ele é a norma declaratória. Tem valor em si mesmo. Por exemplo, a Constituição diz que existe o direito à vida. Ou o direito à propriedade. É a declaração de que aquilo é seu. Exato. Já a garantia é um instrumento de proteção. Tem um valor instrumental. A lei proíbe e pune quem atenta contra a vida de alguém. Essa proibição é a garantia de que o direito vai ser respeitado. Então, o direito é a joia e a garantia
é o cofre onde a joia fica guardada. Perfeita analogia. E dentro das garantias, a gente tem os remédios constitucionais. O nome remédio já indica que tem uma doença aí. Isso mesmo. São garantias processuais específicas. Ferramentas que são acionadas quando o direito já foi ameaçado ou violado, como o habeas corpus ou o mandado de segurança. Aciona o judiciário para curar o problema. Exato. Mas eu faço um alerta crucial aqui. Todo remédio constitucional é uma garantia, claro. Mas nem toda garantia é um remédio. Brilhante é exatamente isso. A proteção legal geral é uma garantia, mas não é um processo judiciário específico. E tem outra confusão comum que o material aborda: direitos fundamentais contra direitos humanos. Outra confusão clássica. A gente vê direto isso sendo tratado como sinônimo. Qual é a real diferença? No fundo, a essência é a mesma. Ambos protegem bens jurídicos básicos, com a vida, a liberdade, a dignidade. A matéria-prima é a mesma. Sim. A diferença é puramente geográfica e formal. Direitos fundamentais são aqueles previstos dentro do país, estão escritos na nossa Constituição. Valem aqui dentro. Isso. Já os direitos humanos vêm do plano internacional. Estão nos tratados da ONU, nas convenções globais. Ah, entendi. É uma questão de onde a regra foi assinada. Basicamente, sim. E eu adoro fatos curiosos, aquelas aplicações práticas que costumam ser pegadinhas. O material traz 2 pílulas de conhecimento que despencaram em provas recentes, como numa da FCC em 2018. Sim, o pessoal das bancas adora esses detalhes. A primeira é sobre a quebra de sigilo telefônico. A ficção faz parecer que é fácil grampear um telefone. Hollywood engana muita gente. Engana mesmo. A regra é rígida. A quebra de sigilo telefônico só pode ser autorizada judicialmente para investigação criminal ou processo penal, nunca para instrução processual civil. Uma regra fundamental. A privacidade só cede para o direito penal. E a segunda pílula é que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Não precisam ficar esperando uma lei futura para começarem a valer. E, além disso, o texto traz um detalhe histórico bem denso. A súmula 647 do STJ. Assim, um ponto jurisprudencial importante. A súmula diz que são imprescritíveis as ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de perseguição política durante o regime militar. E lembrando nossa regra, a gente está apenas citando o documento legal, claro. O STJ pacificou esse entendimento jurídico, reconhecendo que esse tipo específico de violação no passado não prescreve com o tempo. É a proteção atuando na linha do tempo. E falando em linha do tempo, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O coração dessa análise de hoje. A evolução dos direitos. Exato. Como a gente classifica historicamente tudo isso? E aqui a gente precisa fazer um alerta brilhante que é baseado no autor Dirley da Cunha, que é citado lá no nosso texto base. Sobre a nomenclatura das fases, certo? Exatamente. Muita gente ainda usa o termo gerações de direitos. Primeira geração, segunda geração. Mas isso passa uma falsa ideia de que uma geração apaga a outra, como a geração de um celular novo que torna o antigo obsoleto. E não é o caso no direito. De forma alguma. O termo correto e mais moderno é dimensões, porque é um processo cumulativo. Uma nova dimensão fortalece a anterior. Isso. O direito à educação, que veio depois, ele fortalece a liberdade de expressão, que é mais antiga. Eles se somam. Como construir os andares de um prédio. Perfeito. Então vamos passear por essas 3 dimensões que formam a nossa linha do tempo. A primeira dimensão. Aqui estamos falando de liberdade, os chamados direitos negativos. O primeiro andar do prédio. Isso. A gente volta para o final do século XVIII e para o século XIX. Tem raízes lá atrás na Magna Carta de 1215 e ganha força com as revoluções burguesas. A Revolução Francesa. O mundo saindo do absolutismo. Exato. O foco aqui era puramente frear o Estado. É um direito de não fazer por parte do poder público. A mensagem do cidadão era muito simples. Estado, não interfira na minha propriedade, na minha crença, na minha vida, fique longe. O fundamento absoluto aqui é a liberdade formal. Mas o tempo passa. E a gente percebe que só deixar o Estado de fora não resolve tudo. Principalmente com o choque da Revolução Industrial e a miséria das massas. O que nos joga direto para a segunda dimensão,
os direitos de igualdade ou direitos positivos. O cenário agora é o início do século XX. Marcos constitucionais como a do México de 1917, a de Weimar na Alemanha em 19 e a do Brasil em 34. O que muda na cabeça da sociedade? A sociedade percebe que não basta o Estado ficar longe, ele precisa agir. A ausência do Estado estava gerando opressão econômica. Então nasce a obrigação de fazer. Exatamente. São os direitos sociais, econômicos e culturais. No nosso artigo 6º tem educação, saúde, trabalho, moradia. São exigências, prestações que o Estado precisa fornecer. Tudo isso para garantir aquela igualdade material que a gente conversou no início, o Estado intervindo para dar o mínimo existencial para todo mundo. Liberdade primeiro, igualdade depois. E aí a humanidade toma um susto imenso e a gente avança para a terceira dimensão, a fraternidade, os direitos difusos. O cenário do pós-Segunda Guerra Mundial. A guerra mostra que existem ameaças globais. O que muda no foco dos direitos agora? A gente passa a falar de direitos transindividuais, ou meta-individuais. Não são mais direitos de um indivíduo só, ou de uma classe de trabalhadores. Não, eles não pertencem a uma única pessoa. Pertencem à coletividade como um todo. O exemplo mais clássico e fácil de entender é o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Ninguém é dono do ar limpo de forma exclusiva, mas todo mundo precisa dele. Exato. Qualidade de vida, paz entre os povos, proteção global. É a dimensão da solidariedade humana. É fascinante ver como a humanidade foi construindo isso. Retomando o fôlego aqui, pessoal. Vamos sintetizar essa imersão gigante. Foi uma jornada em tanto. O material começou desconstruindo o próprio conceito de um Estado. As regras do sistema operacional e os limites morais que impedem a tirania. E levou a gente por uma verdadeira viagem no tempo. Mostrando que os direitos são conquistas cumulativas. Nossos direitos não surgiram todos de uma vez. Eles foram acumulados ao longo dos séculos nessas dimensões que se somam. A gente foi do direito de não ser incomodado pelo rei até o direito coletivo a um planeta saudável. E se conectarmos isso com o panorama geral da nossa sociedade, a gente percebe que esse conhecimento vai muito além de passar numa prova de tribunal. Com certeza, é para a vida. Devemos uns aos outros na coletividade. E pensando nesse manual da cidadania, eu quero encerrar deixando uma pulga atrás da orelha de quem acompanha a gente. Um pensamento sobre o futuro. Adoro provocações finais. A gente acabou de ver que essas dimensões de direitos se acumulam e não se anulam. A primeira, a segunda e a terceira têm que coexistir. Uma fortalecendo a outra. Mas pensem nisso. À medida que a gente avança para um futuro hiperconectado, entrando de cabeça na era da inteligência artificial, como é que a nossa sociedade vai equilibrar a inevitável colisão dessas dimensões? O choque entre elas na tecnologia. Exato. Como a gente concilia o clássico direito individual de primeira dimensão, coisas como a privacidade absoluta e o anonimato na rede, com a necessidade desesperadora de proteção coletiva da terceira dimensão. Proteger a sociedade contra desinformações em massa. Desinformações que afetam nações inteiras, manipulam eleições, destroem economias. É o choque do indivíduo contra o bem-estar coletivo na era digital. Esse é um desafio constitucional monumental que nenhum de nós tem a resposta definitiva ainda. Vai ser o próximo grande teste para o nosso sistema operacional. Sem dúvida alguma. Foi um bate-papo incrível, uma satisfação gigante desbravar esse mapa com vocês hoje. Para quem nos ouve, continuem sempre curiosos, questionando como a máquina funciona. A gente se encontra na nossa próxima análise aprofundada. Até lá. Até a próxima, pessoal!